E estamos de volta, então, nós vamos continuar o estudo aqui, porque agora nós temos algumas perguntas importantes a responder. Vou colocar na tela. Como que ocorreu a mudança do método de interpretar as escrituras? Qual o efeito que isso teve no mundo cristão? O que isso vai ter feito no nosso mundo de hoje, para nós hoje? Então, vamos continuar estudando aqui, para entendermos, então, como que ocorreu as mudanças. Elas não foram de uma hora para outra, levou tempo. Primeiro, vamos entender o seguinte. Nós chegamos aqui à conclusão, dentro do que nós estudamos, que a Igreja Romana, Católica Romana, ela se enquadra na profecia que apresenta a besta do Apocalipse, que iria perseguir os filhos de Deus, que se levantaria contra Deus, se assentaria no trono de Deus, que atribuiria para ela atribuições que não são dela, são de Cristo, como ser chamado aquele que intervém pela igreja, aquele que no caso, comanda a igreja. Enfim, há muitas interpretações em relação a essa questão que foram modificadas ao longo do tempo, e não vou estudar agora por que houve essa mudança. Mas o fato importante é o seguinte: quem começou essa mudança foi a Igreja Católica, porque ela se condenava se o método de interpretação continuasse sendo o que originalmente Deus mandou. Então foi uma questão de mudanças, tá? Então agora nós vamos estar diretamente no que ocorreu para ter tal mudança e quais são as suas consequências. Por isso nós vamos ter que ficar atentos ao que a Bíblia nos fala aqui. Voltando aqui ao nosso estudo, nós vamos ver o seguinte. O fato. Bate-papo aqui. Fato. Vou voltar aqui. Dentro das profecias, os estudiosos anteriores aí, digamos, a essa data de 1545, desde o ano 150, já existiam aqueles que pregavam olhando e falavam assim: olha, isso está sendo pregado aqui pelos que deveriam estar pregando o Evangelho de Cristo, é diferente. Lembrando que no ano 321, houve o edito do imperador Constantino, que adotou a igreja, adotou o evangelho, adotou o cristianismo como religião principal ou única religião do seu império. E isso trouxe grandes expectativas para um povo cristão que estava sendo perseguido, inclusive passando mais tarde a ser perseguidor. Aí a história, nós temos estudos que eu vou indicar para você, a história de como aconteceu essa transição até chegar a Roma papal, que é o que nos interessa agora também aqui, porque essa Roma papal, ela está descrita na profecia. Está lá em Apocalipse 13, o que ela vai fazer, o que ela já fez. Nós já estudamos parte aqui. Agora eu vou estudar a mudança. A mudança, então, agora, lembrando que estamos na Idade Média, os 1260 anos começou em 538, nós estamos agora durante um período em que existem os chamados reformistas, protestantes, para a Igreja Católica hereges. Existiam aqueles que estavam pregando e usando a palavra de Deus, usando a Bíblia para mostrar: olha, a igreja que está no poder, ela não tem a autoridade de Cristo, porque ela se miscigenou com o paganismo. Esse é um outro assunto. Eu vou trazer para você também nesses estudos, na sequência de estudo, tá? Essa miscigenação que houve entre o cristianismo e o paganismo, por que ocorreu num estudo muito interessante, que conta muito de história, fala muito de história. O interessante de nós sermos no nosso método de interpretação ser um método que usa a história para confirmar é isso, porque a história confirma as profecias, tá? Bom, como é que foi o início da mudança? A Igreja Católica estava sendo atacada dentro de sermões, tudo mais.
pregação do evangelho, mostrando, olha, está errado, a igreja está seguindo um caminho errado. E ela está descrita aqui na profecia, lá, essa igreja vai fazer isso, 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 isso. Em 1545, o Papa Paulo III, ele convoca, então, um concílio, que é uma reunião entre todos os líderes da igreja. E essa foi na cidade de Trento, então por isso que foi conhecido o concílio de Trento, de 1545 a 1563, foi o mundo mais longo, tá? Mas porque tratou de assuntos para a igreja católica muito importantes, e revolucionário e que também influenciaram o mundo inteiro. Porque o que era tomado, a decisão que era tomada ali, era passada para toda a igreja no mundo inteiro, que já estava espalhada no mundo inteiro. Tá? E esse concílio de Trento, ele ficou conhecido como o concílio da Contra-Reforma, que era um concílio que estava levantando as informações para combater o que os reformistas estavam falando. Então, o chamado concílio da Contra-Reforma. E nesse concílio, então, que passou pela mão de mais papas, não fechou a língua, já lá. Ela foi guiada pelos papas Paulo III, que deu início, Júlio III, Paulo IV, Pio V, Gregório VIII, Gregório XIII, né? Sisto V, e combatiam a expansão da reforma protestante. Tá? Quero que você marque bem essa chave. Tá? A Igreja Católica convocou um concílio para combater a pregação dos protestantes. É isso que eu quero que você coloque. Para combater a pregação do protestantismo. Tá? E aí, nós vemos algumas outras coisas acontecendo. O tema central foi esse. A contra-expansão do protestantismo, e você consegue, eu vou deixar publicado, inclusive, lá no nosso, na nossa IAD, plataforma, o edito. Fortalecimento da Inquisição, porque a Inquisição estaria fazendo com que esses que eram hereges, que eram reformistas, fossem punidos. E um outro texto seria analisar a interpretação da Bíblia. A maneira que era interpretada a Bíblia interessava muito para a igreja, como dessa maneira. Esses foram os temas do Concílio de Trento. E quais foram as mudanças que ocorreram? Foi lançada ali as bases, seguinte, temos que mudar. Lá por volta de 1585, veja a diferença, hein? 1563 terminou o concílio, ainda não havia uma definição profunda em relação às interpretações, mas havia definições profundas em relação à igreja, o papel da igreja, a sua forma de ser inerrante e tudo mais. Mas em 1585, antes de morrer, né, Francisco Ribeiro, ele solta um comentário, um estudo do livro de Daniel e Apocalipse, principalmente os Daniel e Apocalipse, que eram os livros proféticos e que tinham ali as profecias que acabavam colocando a Igreja Católica no centro da história em relação à perseguição e tudo mais, sendo a besta do Apocalipse. Então, Ribeiro lançou um estudo. O estudo é esse aqui, tá? O livro titulado, se eu errar, é porque tem latim, né? In Sacrum Vitae Ioannis Apostoli Evangelii Apocalipse Comentário, e aí eu embora. Não leio não leio essa língua, tá? Eu vou tentar ficar dirigindo por você aqui. Mas esse livro de Ribeiro, ele afirmava que os primeiros capítulos do Apocalipse se aplicavam à antiga Roma pagã. Então ele lançou ali o preterismo. E o resto se referia ao futuro, num período de 3 anos e meio literais, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Aí ele lançou base do dispensacionalismo, que mostra que o mundo tem dispensações. E ele apontava que o anticristo seria um único homem, uma pessoa, personificada de Satanás. Então, você lança isso em 1585. Peraí, então nós mudamos o foco. Então, peraí, então agora nós não estamos mais olhando para
para a Bíblia aqui, com o método de interpretação, tá lá, nós mudamos. Opa, esse aqui tá bom para gente. E aí ele lança isso, colocando inclusive outros detalhes, como, por exemplo, a literalidade dos dias e anos. Ano é ano, dia é dia. Sendo que em profecias, não disse daí por um ano. Aí você faz o cálculo e você chega. Por exemplo, os 1.260 anos que nós estudamos, o seu comprimento de 538 a 1.798, ele foi possível você detectar e chegar à conclusão usando o método que Deus mandou. Deus mandou, tá? Um dia daí por um ano. Aí são, nesse período, 1.260 anos, você pega o início e sabia o final. Acabou. Então, existem profecias muito específicas que usam o método de interpretação que Deus mandou. Mas agora, Ribeira muda o método de interpretação e coloca muita coisa no literalismo. Aliás, coloca tudo no literalismo. E ele muda sensivelmente todas as coisas. Quero que se guarde bem esse detalhe, porque Ribeira escreveu um livro para combater os protestantes, combater a reforma. Ele escreveu esse livro dando uma nova maneira de interpretar as escrituras para combater a reforma. E não para por aí. Vamos lá. Que tanto tem? Nesse seu livro, ele coloca o seguinte, olha, o anticristo vai perseguir e blasfemar os santos de Deus. Agora é o anticristo que faz isso. Não é mais a besta do Apocalipse, é o anticristo. Não é mais a besta que é identificada por ser da igreja romana, católica romana, que nós vimos aqui até agora, no estudo, as características que nos levam a crer que a igreja católica romana, como a igreja principal do cristianismo, ela se desviou e ela fez o papel de perseguição. Tinha as várias profecias em relação a isso. Então, primeiro, eles apontam que esse anticristo vai perseguir e blasfemar os filhos de a Deus. Eles vão reconstruir o templo em Jerusalém. Essa reconstrução é muito interessante porque se você pegar a questão do catolicismo, houve um momento que ele foi anti-judeus. Então, Ribeira cumpriu seu papel colocando essa questão aqui, que eles vão tentar reconstruir o templo em Jerusalém, tá? Voltando. Mas, abolir a religião cristã, que esse anticristo ia fazer com que fosse abolida a religião cristã. Destruir Roma. Agora você vê. Roma de perseguidora passa a ser a perseguida. Então, a maneira de interpretar que muda. Tira o bandido, o perseguidor, e transforma ele no mocinho. Ser recebido pelos judeus. Bom. Os judeus são os maus. Inclusive, lembrando que em 1590 saiu um edito da Igreja Católica falando sobre a questão dos judeus, que eles eram os assassinos de Cristo, e como assassinos eles eram escória. Continuando, esse anticristo ia fingir ser Deus. Lembra da passagem que Paulo fala, assentando-se no trono de Deus, querendo parecer Deus? Não, agora é o anticristo. É esse. Ia matar as duas testemunhas de Deus. Eu tenho estudo específico sobre quem são as duas testemunhas de Deus. É o Novo e o Velho Testamento. E iria conquistar o mundo. E para conseguir isso, Ribeira pegou os 1.260 dias, 42 meses e 3,5 tempo da profecia e botou no literal. Quando ele botou no literal, ele tomou uma interpretação como sendo 1.260 anos e mudou todo o método de interpretação. Essa maneira de interpretar agora no literalismo trouxe muita confusão e traz até hoje dentro do cristianismo. Porque algumas religiões, algumas vertentes do cristianismo utilizam o método de interpretação futurista, misturado com preterista, com dispensacionalismo e um pouquinho também de símbolos, mas aplicam literais. Aí vira uma bagunça. Bom, Ribeira escreveu então em 1585.
Aí depois, mais tarde, em 1826, 1585, aí em 1826, Samuel Hofer Maitland escreveu um artigo, escreveu uma dissertação e publicou um livro em que ele defendia, por exemplo, a posição de Ribeira, os escritos de Ribeira. Ele defendia a ideia de Ribeira. E aí você começa a notar um detalhe. Peraí, mas Ribeira escreveu para combater a reforma. E agora você vê um reformista adotando o método de interpretação de Ribeira. Entendeu? Adotar esse método. Então, esse é um ponto aí interessante, né? E ele, Maitland, fala, ó, vai vir um homem que será o anticristo. Ele adota toda a interpretação de Ribeira e está trazendo agora por meio protestante o que foi escrito em relação para combater o protestantismo começa a vir por meio protestante. Depois de meio a esse clima todinho, Maitland escrevendo para lá, veio agora John Nelson Darby. E Darby, ele tem uma história muito cheia, né? Ele é um cristão muito respeitado, um homem forte de leitura da Bíblia. Ele começa a estudar, então, e ela acaba estudando Maitland. E ele acha muita lógica naquilo, né? O que é a lógica daquilo? Bom, lá, Ribeira escreve que o anticristo seria um homem que viria no futuro, e no futuro ele iria perseguir a igreja de Deus, ele iria reconstruir o templo em Jerusalém, ele iria banir o cristianismo. E ele começou a olhar aqui, então vai vir um homem, e vai vir esse anticristo. E agora, Darby, que foi conhecido como, digamos assim, o chefe dos irmãos de Plymouth, devotos estudantes da Bíblia, só que devotos estudantes da Bíblia que começaram agora a usar o método errado de interpretar a Bíblia. E John Nelson Darby, então ele publica os seus escritos, transformando em estudos bíblicos. Para onde? Dentro do protestantismo, principalmente lá na Inglaterra, mas dentro do protestantismo, isso se espalha no meio da reforma. Darby também, tem outro estudo que eu vou indicar sobre isso, falando exatamente sobre essa questão. Darby, ele foi também chamado pai do dispensacionalismo. O que é dispensação? É a teologia de que o mundo veio em fases e que Deus não interfere nas fases. Daí vem o dispensacionalismo moderno, já prega um pouquinho diferente. A interferência de Deus. Mas tem a questão do arrebatamento secreto, na pré-tribulação, a igreja de Deus sendo tirada do tempo da tribulação, uma parte fica no mundo porque não atingiu ainda maturidade cristã. Tudo isso vem do pai do dispensacionalismo. E é recente, 1826 começa essas pregações. Tá? Continuando. Depois disso, lembrando que Darby escreveu um estudo baseado no método em que Maitland escreveu, baseado no método de Ribeira, que escreveu para combater o protestantismo. Só que esses protestantes começam a escrever agora para o seu meio. E Silas Scofield, eu sou Silas Scofield, em 1909, ele publica uma Bíblia. E para facilitar a vida das pessoas, ele pega os estudos de Darby, baseado nos estudos de Maitland, que foi baseado nos estudos de Ribeira, e ele escreve embaixo as referências bíblicas para ajudar o povo a entender a palavra de Deus. Então, a Bíblia de Scofield é uma das mais lidas no mundo, só que ela é baseada no método de interpretação que foi criado para combater a reforma e que desviou a atenção da verdade, porque alterou tudo.
E agora Scofield lança a sua Bíblia, uma das Bíblias até hoje a mais vendida. E aí, no início de 1990, a Bíblia se tornou tão popular que eles tiveram que publicar milhões e milhões de Bíblias, só que agora estão saindo com cópias, com um estudo bíblico no rodapé, com as referências que se originaram lá atrás, em 1585, com Francisco Ribeira, para combater justamente a reforma. Só que agora começa a entrar no meio da reforma. Através da Bíblia de Scofield, a doutrina de um anticristo que ainda está por vir for tornando-se firmemente estabelecida. E no século XX, ela se tornou de vez a principal pregação e interpretação das Escrituras. Século XX, estava nos anos 1900, tá? Essa mudança do método de interpretação começou em 1545 com o Concílio, 85 com Francisco Ribeiro. Para combater o quê? Para combater a reforma. E agora a reforma começa a usar os métodos que foram criados para combater. Dentro dessa nova área de interpretar, que nós temos aqui um beco se saído, que é a questão do arrebatamento secreto. Tá? Que não tem sustentação teológica sobre isso. Vou deixar também um estudo completo sobre arrebatamento secreto para você, com todas as passagens bíblicas. Aqui eu estou fixando do porquê houve a mudança na maneira de interpretar e quais são as consequências. Essa é uma consequência. A consequência de existirem teologias que são becos sem saída, como essa do Left Behind, arrebatamento secreto. Uma outra coisa importante que aconteceu com essa mudança do método de interpretação, jogando futuro em literalismo, anos literais, dias literais, e bagunça tudo isso, tira essa interpretação que Deus deu, a forma de interpretar que Deus colocou, e se aplica uma forma imediatamente vamos colocar assim, a interpretação ficou literal. Se falou ano, é ano, se falou dia, acaba sendo de símbolos. Uma das consequências é que se eliminou, dentro dessa forma, o sacrifício de Cristo. Porque se eliminou justamente essa questão da maneira de interpretar. Tá? Tem uma outra coisa que é muito importante também aqui, que eu vou trazer, eu havia colocado dentro do local, mas eu vou trazer para cá. Um minutinho só. Deixa eu voltar para mim aqui, só para me procurar para você aqui. Uma outra coisa importante que aconteceu com esse método de interpretação foi a questão. Tá aqui, tá bem pertinho aqui, suba aqui. Pronto. Só para você ter uma ideia do que aconteceu. Ó, com o método de interpretação literal, também se pegou uma outra profecia, que são as 2.300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel, que conta uma longa história, que conta o período dos judeus, 490 anos, depois da vinda de Cristo, os 3 anos e meio de Cristo, depois Cristo tirado, vai até Esteu. Existe todo um cálculo em relação a isso, se põe no literal. E quando vai para o literal, você chega em Etíope Epifânio. E Satanás é tão astuto que realmente ele, aliás, um detalhe, Satanás sabe mais da Bíblia do que eu e você juntos, tá? Porque ele viu essa escrita. Ponto principal. Então, ele transformou a maneira de se interpretar. Falou, bom, eu não posso destruí-la, não consigo destruí-la, já tentei, já fizemos, não destruí-la. Então, vamos embaralhar. É o que eu falei na primeira aula. Vamos embaralhar para que aqueles que leem não compreendam aquele que tem que ensinar e encilhado. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Quando você pega e transforma o simbolismo em literalidade, você cai no lado de 167, 168, tá? Em que houve a profanação do templo. Aí você pega a profecia de Daniel, que fala, o templo será purificado. E aí você muda. Então o templo agora é diferente. O templo aqui é o terrestre.
Aí houve, aconteceu mesmo. Etíope Epífanes entrou. Etíope Epífanes entrou no templo judeu, sacrificou uma porca diante do feriu o altar, dedicou o templo a Zeus e botou todo imundício lá dentro. E esse período, aí começa o problema e não bate as datas. Tá? Esse estudo eu fiz até por causa de um grupo que se levantou dando outra interpretação, e eu estudei muito sobre isso na década de 80. A profanação do santuário feito por Etíope Epífanes, que morreu depois, certamente morreu com câncer, foi de 1150 dias. Mas a profecia que é atacada por esses que interpretam de maneira diferente, 2.300 dias. Então não bate os 2.300 dias, a partir dos 2.300 dias, com o período em que Etíope Epífanes, digamos assim, profanou o templo. Não bate. Não bate historicamente, não bate datas. Mas essa é uma das consequências quando se muda o método de interpretação. Essa foi uma das consequências. Bom, o que aconteceu então no final das contas foi que os líderes católicos da Idade Média estavam já irritados com a reforma, porque a reforma estava desmascarando eles, colocando eles como sendo a besta de Apocalipse. E eles falaram, bom, nós vamos ter que tomar uma providência. E aí foi lançado então o Concílio de Trento. E no Concílio de Trento, entre outras coisas, foi determinado que se teria que buscar uma nova forma de interpretar a Escritura. O que aconteceu só em 1585 com Francisco Ribeira. Francisco Ribeira deu uma nova maneira de interpretar e lançou duas formas de interpretar ao mesmo tempo. Lançou o preterismo, quando ele diz, olha, a primeira parte do Apocalipse aconteceu com Eva. E a segunda parte vai acontecer com a vinda de o anticristo. Quando ele coloca dessa forma, aí ele muda radicalmente a maneira de interpretar as Escrituras, que dá margem para outros. Francisco Ribeira faz os seus escritos, depois vem Mitra, daí 1800 batatinha, e publica um artigo baseado no Francisco Ribeira, agora já dentro do protestantismo. Vem Darby, adota aquilo lá e faz o estudo bíblico e vem Scott e depois na Bíblia. E aí você pergunta, como é que entrou? Como é que foi mudada tão drasticamente a maneira de interpretar as Escrituras e como é que se entrou no meio do protestantismo? Levou séculos, mas entrou. E as suas consequências estão aí. Por que as pessoas leem a mesma passagem bíblica, por exemplo, que eu leio, mas elas interpretam diferente? Por quê? Porque o método de interpretação está errado. Esse é o grande problema. Aqui, toda essa parte aqui se refere à Igreja Católica. E no final das contas, quando ela viu que isso ia fazer problemas, falou, bom, temos que mudar. E essa foi a mudança. E esse foi o grande problema que aconteceu com a humanidade. A mudança do método de interpretação. E dentro dessa questão, nós estudamos essas informações, nós chegamos na conclusão de que a mudança ocorreu porque a Igreja Católica percebeu que ela estava em risco e ela era apontada como sendo a besta do Apocalipse. O anticristo muda seu método para combater a reforma, e a reforma, centenas de anos depois, adota o mesmo método que foi criado para derrubá-la, adota dentro dela. E aí você me pergunta, por que tem tantas vertentes do cristianismo? Porque as pessoas leem as velas passarem, não utilizam a forma correta de interpretar a Escritura. E aí elas entram aí em caminhos que Deus não se agrada, em caminhos que levam à morte. Essa foi a primeira parte do nosso estudo. Vamos daqui para frente profecias, outras profecias, mas para você entender as outras profecias, você tem que entender por que se interpreta dessa forma. Qual o método de interpretação que Deus mandou? Dentro, o nome seria historicismo por recapitulação. Ou seja, Deus dá o significado dos seus símbolos. Já estudamos sobre isso, mas vamos estudar mais a fundo já, em outro estudo. Deus dá o significado dos seus símbolos.
A história nos comprova as profecias. E recapitulação, porque não se faz uma teologia só com um versículo. Você tem que saber para quem, o que, quando, quem tanto foi alvo daquele versículo, informações antes e depois. Aí você tem um contexto todo ele. Bom, esse foi o início. Tem muita profecia vindo por aí. Que Deus te abençoe. Nós vamos nos encontrar nos próximos capítulos, nas próximas profecias, nesse seminário Interpretações. Um abraço.